nada a ver com ser rico, entende? Então, acho que tem algumas igrejas que falam sobre esse negócio de teologia da prosperidade. Você tem que ser rico. Se você não é rico, você tá amaldiçoado. É que, na verdade, o pessoal sempre pega aquela frase, aquela passagem da Bíblia que Cristo fala, né? Que é mais fácil um Camelo. camelo passar dentro do É, furo de uma agulha é, do que um rico ir pro céu, né? E aí eles pegam como verdade isso daí. Então, se Jesus falou isso daí, então todo rico vai pro inferno, né? Mas é. ele não quis dizer isso, ele quis dizer o amor ao dinheiro, né? Colocar o Sim. dinheiro no centro de tudo. A Bíblia nunca, ela nunca oprimiu quem é rico. Pelo contrário, na Bíblia a gente vai ver um monte de cara incrível e muito rico. Abraão, que é o pai da fé, o homem que Deus escolheu para criar ali, né, para dar origem ao povo e tal, dele, era um dos caras mais ricos do Oriente. Se você for ler lá em Gênesis, fala que ele era tão rico, tinha tanta fazenda, tanto gado, que, mano, ele teve que se separar do sobrinho dele lá, Ló, porque tava começando a dar treta, porque os caras eram dono da cidade inteira já. Riquíssimo. Se você vai pegar Abraão, cara, vai pegar Salomão. Ele era o cara mais rico do mundo e foi Deus que deu essa riqueza para ele. Então, como é que a riqueza é pecado? Não é pecado, né? E tantos outros. Você pega Jó. Jó, ao mesmo tempo, lá no capítulo 1, né? Ele era o cara mais rico do Oriente e, ao mesmo tempo, ele era o cara que mais temia Deus, o cara mais íntegro. Entende? Então, assim, só que por que que Jesus vai falar tanto sobre cuidado com esse negócio, cuidado com o dinheiro, né? É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem o poder de tirar a nossa dependência de Deus. Para pensar. A maioria dos problemas que a gente vive, não todos, mas a maioria, dinheiro O dinheiro resolve. resolve. 80%. Sim, tem coisa que não, né? Tipo depressão, uma doença que não tem cura, né? Isso não Sim. resolve. Né? A falta de um amigo, tem coisa que não, de verdade, né? Mas a maioria das coisas o dinheiro resolve. Então Jesus fala para a gente tomar cuidado, porque quanto mais dinheiro a gente tem, maior é a tendência de a gente. Não, Deus, tá de boa, não preciso mais de você, porque eu tenho tanto dinheiro que qualquer problema que surgir eu consigo resolver. Tanto que tem uma passagem lá no livro de Jó, que Jó, quando depois que ele perdeu tudo e passou por um mau perrengue, ele fala: Deus, eu era rico pra caramba, mas o Senhor sabe que a minha confiança nunca esteve no meu dinheiro, sempre esteve em ti. E isso é da hora. Quando a gente é rico, mas tem uma dependência total de Deus e coloca tudo que a gente tem nas mãos dele. Isso é uma coisa que eu faço o tempo todo. Eu falo: Deus, quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu vou aumentar as minhas ofertas para as coisas do reino de Deus, para as coisas do Senhor, sabe? E Deus tem abençoado cada vez mais. Então, assim, tudo que eu tenho é dele. E eu não posso deixar que o dinheiro elimine. Vamos pegar a passagem lá do filho pródigo. Ele era rico, estava na casa com o pai, que era rico, e ele pensou: pô, mano, tenho dinheiro pra caramba, velho. Eu vou curtir a vida, mano. Ô pai, na boa, me dá a minha grana aí, me dá minha parte da herança aí que eu vou vazar. Vou lá pra Galiléia, lá pra Jerusalém, sei lá pra onde lá, vou torrar tudo embalado, porque a vida é uma só. Aí foi e abandonou o pai, porque estava cheio da grana. Quando que ele resolveu voltar pra casa? Quando ele perdeu tudo. Ferrou. Agora meu dinheiro acabou, eu vou ter que recorrer ao meu pai novamente. E é nessa hora que ele volta, quando ele fala que ele tava com dor na barriga de tanta fome que ele tava passando, né? Então ele resolve voltar. Então olha o poder que o dinheiro tem. Quando você tem muito dinheiro, você pode meio que esquecer de Deus. E às vezes, quando você tá no perrengue, você tem uma tendência maior de buscar ele. Por isso que é importante a gente nunca deixar que o nosso enriquecimento elimine a nossa dependência, a nossa confiança 100% em Deus, né? E aí tem um provérbio também que fala, né? Deus não me dá muito, porque senão eu posso me esquecer de ti. Mas também não me dá pouco demais, senão eu vou ficar irritado aqui. Caramba, mano, não tem nada nessa vida, né? Então ele é um cara mais moderado ali, né? O cara que escreveu esse provérbio. Ele falou: Deus, me dá o que é bom, assim, pra eu viver e tal, né? Então, a Bíblia não fala que você tem que ser pobre. Pelo contrário. E também não fala que você tem que ser muito rico. E na Bíblia a gente vai ter muitos exemplos de pessoas riquíssimas ou paupérrimas, super pobres, que eram nota 10 diante de Deus. Então eu sempre falo, quando eu vou ministrar em igreja, né? Eu falo:
Não meça a vida espiritual de ninguém, o caráter de ninguém, com base no tanto de dinheiro que ela tem. Né? Só mais uma passagem pra gente mudar de assunto Não, aqui. pode mas, ficar, né? pode ficar tranquilo. Tem a passagem do rico e Lázaro, que é... Bíblia, tá na Bíblia, leia lá. Se você não lê a Bíblia, vai ler a Bíblia, viu, criatura? Melhor livro que existe na humanidade. Nenhum outro livro é tão bom quanto a Bíblia. Ó, tem o rico e Lázaro. O rico era um cara que ia pro templo todo dia, e ele viu Lázaro, que era um mendigo, um morador de rua, sempre lascado. Aí ele passava e meio que desprezava o pobre, né? O pobre pedindo alguma coisa, ele ignorava. Aí os dois morreram. Lázaro foi pro céu, e o rico, que estava indo pro templo, ou seja, era um cara religioso, se lascou. Rodou, não foi pro céu, foi lá pro Hades, tipo pro inferno, né? Aí, você vê, o cara mais pobre, que não tinha nada, foi aprovado por Deus. O cara rico, que todo mundo pensava, esse é abençoado, Esse é hein? o cara. Homem de Deus, hein? Olha tanto de carro importado que ele Veja bem. tem. Foi queimar na chama do inferno, né? Aí uma vez eu gravei um episódio com o Luiz Saião, que é um teólogo fera, mano. Ah, já convidei ele pra vir pra cá, É? já ele vem, hein? Boa, ele é fera demais, o cara manja muito. Aí ele falou, Duda, você já reparou uma coisa? O mendigo tinha nome, Lázaro. O rico nem nome tinha. Nossa, Por quê? verdade. Porque ele só era rico, mas Deus não conhecia nem pelo nome. Nem citou o nome. Por quê? Porque ele era simplesmente um cara rico, mas que por dentro era seco, ganancioso, não ajudava ninguém, religioso, né? Então, cara, eu desejo que as pessoas enriqueçam, mas com propósito, né? E um dos maiores propósitos é a gente ser generoso e ajudar pessoas. Isso para mim é o ponto mais top. Tem também a qualidade de vida, independência financeira, que é bom a gente correr atrás disso. Mas quanto mais rico eu for, mais eu quero aumentar a minha generosidade, sabe? Fazer com que ela seja sempre proporcional, porque isso é o que mais me dá prazer sempre, né? Então, acho que é sobre isso, sabe? Mas nem lembro como que a gente entrou nesse assunto. Não, mas é bom. Aqui, mas eu falar um pouco de Bíblia também, né? Porque tem muito crente que acha que é bastante. pecado. É. Tem dois extremos péssimos dentro das igrejas. Primeiro é achar que a gente tem que fazer voto de pobreza. Ah, eu tenho que ser pobre pra ser aceito por Deus. Caramba, que Bíblia é essa que você leu, velho? Tá louco? Sim. Não tá em nenhum lugar na Bíblia isso. Nenhum lugar fala que a gente tem que ser pobre, né? E o outro extremo é falar que a gente tem que ser rico e quem não é rico tá amaldiçoado. Caramba, então Jesus era amaldiçoado, porque ele era pobre, nem sepulcro ele tinha, né? João Batista era o cara mais incrível, que preparou o caminho para Jesus, era provavelmente um dos caras mais pobres da cidade inteira, e era João Batista, né? Então, não faça comparação de achar que o pobre tá errado, tá em pecado e o rico não tá. Isso não tem nada a ver, não mede a vida espiritual e o caráter de ninguém, né? Ô, Duda, e eu sei que você é um cara que fala na lata, hein? Eu vou jogar Ui. uma polêmica aqui. Que eu Eita! já joguei uma né? vez um dia e o pessoal gostou bastante, né? O que você acha da teoria da prosperidade? Eu vou Tá. dar o exemplo aí, tem uma igreja lá em Alphaville, que eles até... Não é sortearam, como que é o nome? Leilão? Leiloaram o Rolex. Uhum. Lá um cara, uma pessoa dali do culto deu o Rolex lá, e ele falou, quanto vale esse Rolex aqui? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Uhum. Que é já pra trazer liquidez, né, pro negócio. É. O que tu acha dessa teoria da prosperidade, Duda? Cara, vamos lá. E sobre esse fato, né? A gente nem Tá. colocou nome pra não dar problema pra gente. Eu não tô muito por dentro, eu ouvi falar disso, mas não sei o que foi feito com o dinheiro e pra que foi feito. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo é sobre business e negócios. Tudo. É. E isso tá entrando dentro das igrejas. Na verdade, sempre teve, né? Se você for ver na Bíblia, por isso que eu falo, galera, um ponto importante aqui. Não tenha raiva de Deus, de Jesus, da Bíblia, de cristão. Você pode até ter raiva se quiser, mas de gente religiosa. E tem muita gente religiosa que não tem intimidade com Deus nenhuma. Só que elas ficam fazendo coisas erradas que denigrem a imagem de quem está fazendo o que é certo. Por exemplo, eu sou cristão. Sou um pecador miserável, não vale uma pipoca molhada. Sou um inútil. Mas Jesus morreu por mim e eu aceito ele. E ele é, cara, a melhor coisa que já aconteceu. Lu, eu vou te falar. Eu abro mão de tudo. Mas de Deus eu não abro mão. Se Deus chegar e falar, Duda, eu quero que você pare teu canal amanhã. Eu paro na hora. Mano, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi entregar a minha vida nas mãos de Jesus. E aí eu sigo o que a Bíblia fala.
Só que muitas coisas que estão acontecendo dentro de igrejas, seja cristã, seja católica, seja isso, tudo quanto é denominação, não refletem aquilo que Jesus espera de nós. Tanto que, vamos pegar, lá na Bíblia, não estou falando de ontem, da semana passada, estou falando de 2000 e poucos anos atrás aí, 2000 anos atrás, vai. Jesus uma vez chegou na igreja e tinha os caras fazendo um monte de negócio lá, não, vamos comprar aqui, ó, vamos vender aqui para o sacrifício, a pomba, metendo a faca em todo mundo para ganhar dinheiro, principalmente de quem vinha de longe para fazer os sacrifícios, na época tinha sacrifício, Jesus não tinha morrido aí na cruz e tal. Jesus ficou louco, velho. Ficou louco. Ele pegou uma corda, que chama azorrague, né? Como se fosse um chicote. Mano, ele começou a sentar o rei, mano. Na frente do Destruir templo, todo lá. mundo, que tava dentro. Porque ele falou, né? Eu tô usando a minha palavra aqui, tá? Mas isso de fato tá na Bíblia. Ele pegou uma corda e começou a quebrar tudo. E ele falou, caramba, velho, isso aqui é uma casa de oração, não é um negócio, um bagulho pra você fazer negócio pra ganhar dinheiro extorquindo os outros. Então, por que eu tô falando isso? Desde sempre, teve gente querendo ganhar dinheiro por meio de coisas cristãs, religiosas, igreja católica, igreja evangélica, todas, tá? E hoje tá em alta isso por quê? Tem alguns pontos complicados. Primeiro, tá na moda ser crente. E isso não é bom. Entrou na moda? Tá na trend, né? Antes não era. Antes não era. O pessoal era perseguido. Hoje é pop você ser crente. Então qualquer pessoa que vai numa igreja já acha que é crente, só que ela não aceitou Jesus, ela não depende de Jesus, ela não lê a Bíblia, ela não entendeu que ela é um pecador miserável, ela simplesmente está achando que Jesus é legal. E o cristianismo não é sobre achar que Jesus é legal. É confronto, né? É confronto, é eu entender que, caramba, mano, eu sou muito lixo e eu preciso totalmente dele. Eu dependo dele, não é que eu escolho ele porque eu gostei. Só que hoje tá na moda. Então tem igrejas da moda, tem pastor da moda. Por exemplo, vamos pegar Jesus. Estamos falando mais de religião do que de finanças. Não, pode... mas tem a ver, Essa tem a pauta ver, boa. tem a ver. Vamos pegar Jesus. Teve uma hora que ele começou a pregar lá um sermão. E ele começou, mano, não pode fazer isso, para de adulterar, você tem que perdoar o teu próximo, você não, cuidado com o egoísmo, a ganância, a avareza. Começou a falar um monte de coisa que não era gostoso de ouvir. Todo mundo vazou. Aí ele chegou para os discípulos dele e falou, e vocês, vão sair fora também? Daí falaram, não, só o senhor tem palavra de vida, vamos ficar aqui e tal. O discurso de Jesus não era agradável. Só que hoje o discurso que tem sido pregado em muita igreja é agradável. E a Bíblia já previa isso, porque a Bíblia fala, fica ligado, toma cuidado, porque nos últimos tempos, as pessoas vão começar a falar coisa gostosa de se ouvir. E o cristianismo não é sobre ser gostoso de ouvir. É sobre coisas que é o confronto que você falou. Pô. Eu não posso não perdoar. E não é fácil perdoar. Né? C.S. Lewis falava, né? Todo mundo acha que perdão é fácil, até ter que perdoar alguém. Né? Então, assim, é sobre confronto. A Bíblia fala que Jesus fala que o caminho é estreito. Só que está se alargando. Então, está começando a se pregar um evangelho. Por isso que eu falo para a pessoa, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Começa pelo Novo Testamento. Inclusive, eu entrevistei o Douglas Vegas, o Poderoso Ninja. Ele falou muito sobre demais, Bíblia. né? Ele falou, cara, a Bíblia mudou minha vida. E eu leio o Novo Testamento toda hora. Acaba e leio de novo e vou lendo. E aí, desde aquela época, se tem a ideia de ganhar dinheiro por meio do evangelho, por meio da religião. Teve isso na Idade Média, quando os caras ficavam vendendo, né? Se você pagar aqui uma grana, aquela pessoa que morreu vai pro céu. Olha. Se você pagar uma grana, você vai ter seus pecados perdoados. E isso era um absurdo, foi o que Lutero ficou louco, lá em 1500 e pouco, lá, né, na Reforma. Ele falou, peraí, o que vocês estão falando dentro da igreja está tudo errado. E ele combateu. E aí deu origem à Reforma, né, protestante, ele, Calvino e vários outros caras lá, que começaram a trazer a realidade. Então, sempre, em todas as épocas, teve gente mal intencionada querendo usar a religião para ganhar dinheiro. Sempre teve. E hoje tá muito na moda porque o cristianismo virou pop. Hoje, qualquer pessoa que vai numa igreja acha que já é cristã
e ir numa igreja não faz ninguém cristão. Não aceitou né? Jesus, não se batizou. Sim, né? E eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui Sim. para esclarecer que uma coisa é você ser um seguidor de um discípulo de Cristo, outra coisa é você ir na igreja. É. E ser discípulo de Cristo é confronto o tempo todo. Eu me sinto um lixo porque eu não consigo. E por isso que eu preciso dele. Deus, eu não consigo ser do jeito que o Senhor quer que eu seja. Por isso eu peço, me ajuda, Deus. Todo dia eu tenho que orar. Me ajuda a deixar que o dinheiro não me corrompa. Me ajuda a não deixar que a ganância venha por dentro e quando eu vou ver, sabe? Me ajuda a não ser uma pessoa orgulhosa. E eu sou orgulhoso. Eu sou arrogante. Tem dentro de mim. Entende? Então, essa necessidade do confronto, de falar sobre o pecado. Só que hoje em dia está se fazendo muito uma pregação fraca, que está levando um monte de gente para a igreja que não entendeu o evangelho ainda, porque é conveniente, e aí está começando a surgir esses nichos de pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade estão só fazendo rodinha de amigo para fechar negócio. Cara, tem um monte de exemplo na minha cabeça, mas eu não vou falar nenhum, porque não é sobre isso o ponto. Mas tem um monte de gente que está usando o evangelho para fechar negócio, para fazer network, entende? Então eu oro para que, estando lá, Deus realmente consiga, né, que essas pessoas realmente entendam o que o evangelho é. Ou que né? seja ali pelo menos uma porta de entrada, né? E a pessoa começa a estudar e... Entendi. E se libera. Aí Deus vai lá e faz a obra na vida da pessoa. Só que tem muito isso. Então tem igrejas da moda, tem igrejas que pregam pouco sobre santidade e muito sobre prosperidade, que aí entra a teologia da prosperidade, que é falar, você tem que ser rico. Não, você não tem que ser rico. Você pode querer, e se Deus vê que, a Bíblia fala o quê? Quem é fiel no pouco, vai ser fiel sobre muito. Se Deus vê que você é fiel, mesmo sendo uma pessoa pobre, e o que eu quero dizer com fiel? Uma pessoa generosa. Por exemplo, eu tava vindo pra cá hoje. Eu até filmei, né, uns caras lá. Até chegou aqueles caras lá que ficam fazendo, acho que é repente, né? Sabe aqueles caras? Você, né, meu amigo, você vai pegar o trem, não. Aí o outro começa a outra frase, né? Pô, eu fui lá, eu vi, será que eu tenho dinheiro? Aí eu dei umas moedas pra ele, sabe? Tipo assim, e é algo que eu já fazia antes de ser rico. Quando você é generoso no pouco, Deus vai ver. E ele vai falar, mano, o Luan, ele tem ajudado pessoas. Aquele cara é um cara que dá pra eu fazer ele rico. Porque se ele tá sendo fiel, generoso, pensando no próximo, na pobreza, ele também vai pensar na riqueza. Sim. Né? E aí Então, assim, não é lei que você tem que ser rico. Deus não prometeu que você vai ser rico. Também não falou que você tem que ser pobre. Viva a vida com generosidade dentro das suas possibilidades. E sendo pobre ou sendo rico, você pode agradar muito o coração de Deus. Algumas das pessoas, Luan, mais admiráveis que eu conheço na vida, não são ricas. Por exemplo, eu tenho um amigo que é missionário, chama Daniel. Ele é um dos 3 caras, que eu mais admiro na vida. É minha mãe, o Tiagão, que é um cara da minha igreja, que é um ex-líder do meu grupo de louvor lá, e esse missionário que é o Daniel. Mano, ele não tem nada. É um dos caras mais incríveis, mano. Pensa num cara louco que eu conheço. Eu troco mensagem com ele toda hora, sabe? Falo, mano, tá acontecendo isso, você acha que eu faço, sabe? Mano, não tem nada. E ele era um cara que tinha muita grana. Ele era concursado, passava em todos os concursos que ele queria, abriu mão de tudo para ir lá para a África ser missionário. Não tem nada a ver com ser rico, entende? Então, acho que tem algumas igrejas que falam sobre esse negócio de teologia da prosperidade. Você tem que ser rico. Se você não é rico, você está amaldiçoado. Isso não tem base bíblica nenhuma. Então, eu acho legal você buscar a prosperidade com propósito e não com esse tipo de argumento. Ah, eu estou passando por dificuldade, eu sou amaldiçoado. Não, não é. É a vida. São fases. Tem gente que vai ter momento bom e momento ruim. E Deus está com a gente o tempo todo. Importante a gente estar com o coração nele. E se você quer ser rico, que seja pelo propósito certo. Qual que é o propósito que eu, Duda, considero como certo para você querer ser rico? 3 coisas. Primeiro, qualidade de vida para você e para tua família. Por quê? Porque você merece. E a Bíblia fala, é bom que o homem desfrute a vida com o fruto do seu salário. Outra coisa, independência financeira. Eu ter uma grana para não depender de Bolsa Família ou de um perrengue ou de pegar dinheiro com agiota. Eu ter meu pé de meia. E a Bíblia fala, o sábio tem sempre azeite e mantimentos armazenados em sua casa. Né? E a generosidade. Quanto mais eu tiver, mais gente eu vou poder ajudar. Então,
Por que você quer ser rico, Duda? Por que você orienta as pessoas a quererem ser ricas? Para a gente ter qualidade de vida e poder curtir com a nossa família, para a gente não depender de dinheiro dos outros e para a gente poder ser generoso e abençoar a vida de cada vez mais pessoas. Então esse é o meu ponto de vista a respeito da teologia da prosperidade. Eu acho legal a gente querer ser próspero, mas não acho legal falar, você tem que ser rico, senão tá errado. Não, não tá errado. Jesus não era rico e era Jesus, entende? E se você for analisar também, né, Duda, eu acho que o que tá pegando muito é a teologia da prosperidade e a teologia do pode tudo, né? Uhum. Porque é uma teologia muito bonita, né? Se Deus deixou você tocar, deixou você pegar, deixou você apertar, é porque ele tem o poder. Ó a pregação do cara. Imagina o cara que tá em adultério. Porque ele falou, se Deus deixou eu pegar, peguei. Se Deus deixou você abraçar, é porque ele tem o poder de te dar. Então você começa a analisar, é uma teologia que fica levando a pessoa a pecar. Sim. Por isso que o mais importante é ler a Bíblia, mano. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento. Lá está tudo o que Deus espera de nós e o que Ele quer que é o padrão de vida que a gente tenha. Lê, não precisa nem ser o Novo Testamento inteiro se você não quiser. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Cara, o que Jesus falou, Duda? Tá lá. Tá nesses 4 livros. Você consegue ler, cara? Consegue ler esses 4 livros em 1 semana, 2 semanas, se você focar bem, sabe? 2 semanas. São 4 Sei. livros que você vai entender o que Jesus falou. Não o que o pastor, não o que o coach falou, o que Jesus falou. Tá lá. Aquilo é o cristianismo. Né? Tanto que em Atos, no livro de Atos, tem o... Cara, não esqueci o nome, mas tinha um povo lá agora, que era um povo que tudo que eles ouviam, eles iam para ver na Bíblia se estava aquilo lá mesmo ou não. Ah, sim, Isso, tem que ser assim, a gente tem que ser assim, né? Eu tô ouvindo o grande problema é que hoje tem mais gente assistindo podcast de coach gospel Sim. do que lendo a Bíblia. E a verdade está na Bíblia, não está na boca do coach gospel. O coach gospel fala muita asneira. Então, leia mais a Bíblia. E lembrando que educação financeira é algo que está repleto de conteúdos na Bíblia. Eu dou uma palestra, eu dou alguns tipos de palestra, né? Tem palestra de educação financeira que eu dou para empresas, para indústrias, para funcionários e tal. E essa é só uma palestra sem envolver Bíblia. E eu tenho uma palestra que é igualzinha a essa, só que com base bíblica para tudo que eu falo nessa. Então, assim, tudo que eu vou falar sobre investimento, sobre reserva de emergência, sobre dívida, sobre cartão de crédito, tem princípio da Bíblia falando sobre isso. Então, lembre-se que a Bíblia não é só sobre a mulher samaritana ou o filho pródigo. A Bíblia tem muito conteúdo sobre educação financeira. A gente que muitas vezes nunca leu e nunca prestou atenção nisso, porque Deus sabe da importância de a gente ter uma vida financeira organizada. Então lá tem muita instrução com relação a isso. E a pessoa acredita... É que na maioria dos livros, né, Duda? Quando você começa a olhar os livros, você fala, meu, esse ensinamento aqui não foi do cara. Isso daqui tá na Bíblia. Ele só deu uma mudada. E o cara nem dá o crédito, né? Não dá o crédito, não. Acontece direto isso aí, mano. Você começa a olhar e fala, não, isso daqui é uma passagem bíblica, meu. O que ele tá falando aqui, ele quis dizer... Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo